mulher. Depois de provocar o acidente, ele enviou um áudio para o celular dela, contando o que havia acabado de fazer. Sua casa está toda em chama. Tá queimando tudo, hein? E você vai colher o que você plantou, né? A dona da casa não imaginava que tudo que ela havia conquistado tinha se perdido. Quando eu vim correndo, minha casa estava em chamas e estava tudo pegando fogo. E hoje eu não tenho mais nada, eu não tenho onde morar, eu perdi tudo. Ela ainda se arriscou e, mesmo com a casa em chamas, entrou na residência, mas os vizinhos a convenceram de deixar o local. Cadê ela? O casal, que morava em Vila Velha, no Espírito Santo, ficou junto por cerca de 8 meses. A mulher resolveu expulsar o companheiro depois que ele começou a apresentar um comportamento abusivo. Só isso, abusivo e era drogado, vendia tudo da casa, que é o quê, né? Valeu, gente, obrigado. Sigam agora com o Jornal da Band, Eduardo Ineg, Adriana Araújo, felizmente de volta, e a Lívia Nepomuceno também. Tchau, com Deus. Não. Serem cai na armadilha de Senis. Aquela mulher matou o meu bebê. Hoje, 8h30 da noite. Cruel Istambul. Em ligação de meia hora, Lula pede a Trump fim do tarifaço a produtos brasileiros. O presidente americano disse que a conversa foi muito boa e que pode vir ao Brasil. At some point I would, and he's going to come here. We talked about that. Perícia identifica a contaminação por metanol em bebidas de 2 distribuidoras de São Paulo. Polícia investiga se os produtos que causaram intoxicações e mortes saíram dali. Representantes do Hamas e de Israel se reúnem no Egito para negociar um acordo de paz. Quase 200 ativistas que tentavam chegar de barco a Gaza são deportados. 13 brasileiros que estavam no grupo seguem detidos. Israel faz ataque com drone no sul do Líbano e diz que alvo era líder do Hezbollah. E você vai ver também nesta edição. Aviso aos pais: começa a campanha de vacinação em todo o país para atualizar caderneta de crianças e adolescentes de até 15 anos. Equipes de busca ainda tentam resgatar mais de 200 alpinistas presos no Everest por causa de uma nevasca atípica. Palmeiras é o novo líder do Brasileirão depois de mais uma rodada com polêmicas de arbitragem. CBF afasta juízes, mas não divulga áudios do VAR. Câmara Municipal de Cidade na Grande São Paulo investiga se houve quebra de decoro de vereadores que dançaram Elvis Presley em cima das mesas. De segunda a sexta, 11 da manhã. As novidades mais quentes do seu time do mundo esportivo. Jogo aberto. Você já abriu o band.com.br hoje? A sua fonte de notícias mais completa de jornalismo, esportes e entretenimento feito sob medida para você. Acesse agora o band.com.br. Boa noite. Boa noite para você. A Polícia de São Paulo confirmou a contaminação por metanol em garrafas de bebidas que saíram de 2 distribuidoras que foram fechadas e investiga se os falsificadores usaram etanol contaminado com metanol no processo de adulteração. O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde confirma 16 casos de contaminação por metanol no Brasil, nos estados de São Paulo e do Paraná, e 2 mortes que aconteceram na capital paulista. Um mercado que movimenta grandes e pequenos negócios ilegais. Fábricas e destilarias clandestinas estão espalhadas em milhares de endereços pelo Brasil. Nesta casa, a polícia encontrou o que parece ser bebida falsificada dentro de uma caixa d'água. Também havia rótulos, selos, lacres e muitas garrafas vazias.
Dos 17 estabelecimentos fiscalizados em São Paulo, em 2, a Polícia Científica identificou a presença de metanol em garrafas apreendidas. Os locais foram fechados pela Vigilância Sanitária e tiveram os registros cassados. Ainda não se sabe se outros bares receberam bebidas fabricadas na mesma distribuidora. Representantes dos fabricantes de bebidas se reuniram hoje com o governo do estado. Para que a gente possa realmente garantir essa segurança, eles vão trabalhar em conjunto. A gente, da mesma forma que a gente fez a reunião agora com os fabricantes, nós vamos fazer também com os comerciantes, com o setor de bares e restaurantes, para a gente ter aí uma grande adesão, para que nos possibilite o restabelecimento da confiança. Buscar ao longo da cadeia de distribuição, de oferta ao consumidor no ponto de venda, que seja garantido que se oferte apenas bebidas legais, esse é o caminho que a gente está perseguindo. Em tom de brincadeira, Tarcísio de Freitas disse não estar preocupado. No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? O secretário de Segurança Pública de São Paulo voltou a dizer que não há nenhum indício da participação do PCC na adulteração de bebidas com metanol e que a polícia investiga a hipótese de falsificadores terem usado etanol contaminado com metanol. Utilizando o etanol que eles achavam que era um etanol puro, ou etanol de boa qualidade, esse etanol poderia estar contaminado por metanol durante o processo de adulteração da mistura dessa bebida, e aí sim ocasionou nessas destilarias clandestinas a contaminação. Outra linha de investigação é de que o metanol tenha sido usado na limpeza de garrafas reaproveitadas. Um adolescente de 15 anos atropelou uma criança em São Paulo e fugiu sem prestar socorro. O carro era do pai, que vai responder por entregar veículo à pessoa não habilitada, que é crime de trânsito. O menino de 5 anos foi socorrido, está internado em estado grave. Um motorista bêbado sem CNH quase provoca uma tragédia no litoral de São Paulo. Por pouco, ele não atropelou pedestres e também ciclistas no calçadão na cidade de Caraguatatuba. O carro foi apreendido e esse criminoso foi ouvido e foi liberado, acredite. Ele colocou várias pessoas em risco, mas por sorte, ainda bem, não atingiu ninguém. E a polícia investiga o incêndio provocado pela queda de um balão em São Paulo. Os moradores, olha só, registraram o balão passando até que pegou fogo e caiu no telhado de 3 casas. Os bombeiros controlaram rapidamente as chamas. O susto foi grande, mas ninguém ficou ferido. Soltar balão, a gente sempre repete, é crime. A pena prevista é de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Ainda hoje, em telefonema de 30 minutos, Lula pede ao presidente americano o fim do tarifaço aos produtos do Brasil. Donald Trump diz que conversa foi muito boa, focada em economia e comércio. Planalto destaca a boa química ao relembrar a expressão usada por Trump na Assembleia Geral da ONU. Encontro presencial deve acontecer em breve, mas ainda não foi marcado. Você vai ver já já. A seguir, exames descartam a presença de metanol no sangue do rapper Hungria e o cantor recebe alta. Polícia prende 5º suspeito de envolvimento no assassinato de ex-delegado-geral de São Paulo. Bandidos escalam um prédio, invadem um apartamento pela janela e fogem com TV, computadores e videogame. Daqui a pouco aqui no seu Jornal da Band. É um instante só e a gente já está de volta. Nós estamos juntos na denúncia. Perdeu, já era. Na indignação. Muito lotado, pra você ver. Pô, a fatalidade é os cambal. Na busca por solução. Helicóptero Band para te atender da melhor forma possível. Para defender você com firmeza, sensibilidade e o tato que o povo merece. Você é especial para todos nós. Você fica ligado em tudo aqui, é tanta coisa acontecendo. Mãos dadas, vamos juntos. Aqui a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. De segunda a sábado, às 4 da tarde. A gente está junto. Brasil, gente. Você pode contar. A seleção Jogo Aberto entra em campo. Um elenco de peso para o debate, para a polêmica. Mais futebol, menos arbitragem. Para a resenha. Você está aqui, ó. Para a zoeira. Acesso negado.
Aqui é cartão vermelho pro mau humor e goleada de informação. Graças a Deus, eu amo isso. De segunda a sexta, 11 da manhã, Jogo Aberto. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Uma seleção de primeira, num debate descontraído e cheio de personalidade. E sem falar que a cada programa a gente recebe um convidado especial. Segunda, 10h20 da noite. Galvão e amigos, na Band. Há mais de 40 anos, um programa foi criado para contar as histórias que o esporte escreve. A gente deve muito ao show do esporte. Explodiu o voleibol. O show do esporte representou muito para a nossa geração. Ele que apresentou o basquete. Campeão do mundo! Você aparecer no show do esporte significa que você fez alguma coisa de bom. E todo domingo, a gente conta novas histórias para você criar novas lembranças. Show do Esporte. Respire fundo. Prontinho. Não. Serem cai na armadilha de Senis. Se alguma coisa acontecer a ela ou ao bebê, eu transformarei a sua casa num verdadeiro inferno. Aquela mulher... Ela matou o meu bebê! Ele está morto! Meu bebê! Já no trabalho, Aga Karasai recebe uma carta cheia de mistérios. O remetente coloca a própria digital em sangue. O que está escrito aqui? Leiam. Não é possível que não consigam ler. O que vai acontecer nessa data? E na mansão, o romance está no ar, ou não. Você é um idiota. Nesta segunda, 8h30 da noite... Fingiremos que nos amamos como um casal do ensino médio? Cruel Istambul. Na batalha de massas, os competidores devem transformar massa em um prato campeão. Se você acha que tem técnica, criatividade e coragem para ser o primeiro estrela de massas, escaneie o QR Code e inscreva-se nessa disputa. Beleza, velocidade e muita emoção. Na categoria mais charmosa do Brasil, Porsche Cup. O Jornal da Band está de volta, tratando de um tema essencial, que é Campanha Nacional de Vacinação. O objetivo, colocar em dia a carteirinha de crianças e também dos adolescentes até 15 anos. Vacinação dos filhos em dia. Para a Radriane, sinônimo de tranquilidade. Previne várias doenças, né? Manter a criança vacinada em dia é fundamental. Nós passamos por uma pandemia aí, querendo ou não, foi a vacina que nos trouxe um certo alento, né? A campanha de multivacinação acontece até o dia 31 de outubro em todo o país e é direcionada a crianças e adolescentes com até 15 anos. Foram disponibilizados quase 7 milhões de doses de todas as vacinas previstas no calendário anual de imunização. Entre as preocupações do Ministério da Saúde está melhorar a cobertura vacinal contra HPV, febre amarela e sarampo. A vacina tríplice viral protege contra cachumba, rubéola e sarampo. É vacina contra a febre amarela para toda a nossa população até 59 anos, aqueles que ainda não se vacinaram. A vacina do HPV até 19 anos, né, para aqueles que deixaram de se vacinar na faixa etária. São várias vacinas do Covid, a vacina contra a gripe. No dia 18 de outubro será realizado o dia D de mobilização, com horário especial nos postos de saúde. O Josiel não perdeu tempo. Levou o neto Rayan, de 2 anos, para completar a carteirinha de vacinação. Saúde, né? Para a criança, também para a família. Que a gente tem que cuidar bem deles agora, a gente sabe o futuro. As vacinas estão tudo em dia. É isso aí. Foi preso hoje o 5º suspeito de participar do assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. A gente já vai acionar ao vivo o Rodrigo Hidalgo, que tem as informações. Boa noite, Hidalgo.
Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Felipe Avelino de Souza, conhecido como Mascherano, foi preso hoje na Grande São Paulo. Peritos encontraram DNA dele em um dos carros usados no crime. Segundo a polícia, Mascherano liderava o crime organizado na região do ABC Paulista e já tinha antecedentes criminais por tráfico, roubo e corrupção de menores. Ele é suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, morto em uma emboscada no dia 15 de setembro na Praia Grande, litoral paulista. O delegado aposentado participou de grandes investigações contra o PCC. Com a prisão de Mascherano, já são 5 suspeitos detidos pela participação na execução. 2 continuam foragidos e outro suspeito foi morto em confronto com policiais na região metropolitana de Curitiba na semana passada. 3 cientistas vão receber o Prêmio Nobel de Medicina 2025 por descobrir como é que é feita a regulação do sistema imune. Vamos ver como é que isso pode ajudar a desenvolver novos tratamentos. Quem faz o papel de tropa de choque do nosso organismo? E quem controla todos esses soldados? A gente não vê, mas todos os dias milhões de vírus e bactérias tentam invadir o nosso corpo. E a gente só não fica doente por causa do sistema imunológico. A descoberta de como se dá o equilíbrio dessas defesas rendeu o Nobel de Medicina deste ano para os cientistas americanos Mary Brunkel, Fred Hensel e o japonês Shimon Sakaguchi. As pesquisas premiadas comprovaram a relação entre um gene e um tipo específico de célula de defesa, as células T reguladoras. Elas atuam como guardiãs, que vão fazer com que o sistema imunológico saiba diferenciar o que é uma ameaça externa e uma reação interna do corpo, que não precisa ser combatida. Sem um equilíbrio nas células T reguladoras, o organismo pode se voltar contra si mesmo. Por exemplo, desenvolvendo doenças autoimunes ou não combatendo um câncer. Existem alguns tipos de tumores que estimulam a atividade dessas células T reguladoras e fazem com que o sistema imune fique sob controle de forma que não possa destruir as células cancerosas. Ou seja, a inibição dessas células também pode ser útil no tratamento para câncer. Diabetes tipo 1, lúpus e esclerose múltipla são exemplos de doenças que podem ser combatidas com o manejo dessas células. A descoberta abre um caminho muito longo, é verdade, mas importante, para novas abordagens terapêuticas no combate a doenças autoimunes. Além disso, controlar a quantidade de células T reguladoras pode ajudar no combate ao câncer e no sucesso de transplantes de órgãos. Especificamente, quais células do sistema imune da pessoa que pode estar reagindo ao transplante, que vai rejeitar o transplante, vai agredir o transplante, destruir o transplante, e você faz T-reg contra essas células do sistema imune que potencialmente vão atacar o transplante. A gente volta a falar dos casos de suspeita de contaminação por metanol. É claro que depois de consumir uma bebida alcoólica que você desconfia que pode estar adulterada, a orientação é procurar atendimento médico. Mas também é importante ficar atento às diferenças dos sintomas de uma ressaca. Os sintomas se confundem com de uma ressaca comum. Dor de cabeça, náusea, tontura e cansaço. Mas essa médica explica que um sinal específico pode acender o alerta para a intoxicação por metanol, visão turva ou embaçada, que pode surgir de 12 a 24 horas depois do consumo da bebida. Primeira coisa, procurar uma emergência. E ali serão feitos os exames que são necessários para fazer esse diagnóstico e já iniciar a terapia adequada. É muito importante procurar a emergência porque o tratamento vai de acordo com o que se encontra no exame do paciente. Então, os quadros mais graves podem precisar de alguns tratamentos que só vão estar disponíveis mesmo no hospital, como hemodiálise. Assim que o metanol chega no fígado, ele é transformado em um ácido que funciona como um veneno para o organismo. Na falta do medicamento específico para tratar esse tipo de intoxicação, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, hospitais têm adotado um tratamento alternativo. O antídoto é o etanol, presente inclusive em bebidas alcoólicas.
dicas, mas atenção, porque ele só deve ser administrado com supervisão médica. Para cada um paciente intoxicado por metanol, são usadas pelo menos 10 ampolas de etanol como essa. Ele é utilizado em uma diluição adequada, com uma proporção para o peso do paciente, para que de fato sirva como um antídoto. Bom, continuando no assunto, exames de laboratório descartaram a presença de metanol no sangue do rapper Hungria. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, pelo ministro Alexandre Padilha. Ontem, o cantor teve alta hospitalar depois de 4 dias internado em Brasília, tratando sintomas como dor de cabeça, náusea e visão turva. A suspeita era de contaminação por metanol. O cantor tinha comprado bebidas numa distribuidora, também num supermercado, que depois foram interditados. Peritos da Polícia Civil identificaram que garrafas apreendidas nesses lugares tinham indício de falsificação, mas sem presença de metanol. Daqui a pouco, o show de drones dá errado e equipamentos caem em chamas sobre o público na China. Quebra de decoro? Vereadores de cidade na Grande São Paulo dançam em cima das mesas. É já já. Nosso assunto agora é educação. As pesquisas mostram, e nas faculdades isso fica bem evidente, que o interesse das mulheres pelas ciências exatas é menor que o dos homens. Para mudar essa realidade, o trabalho precisa começar lá atrás, no início do estudo. A reportagem é da Olivia Freitas. A Ana é filha de uma engenheira e seguiu a carreira da mãe. Em 1991, por aí, e na sala dela tinha 60 alunos com 2 mulheres só. Em 2025, na turma de engenharia de produção, tem 22 pessoas e só 6 mulheres. Nos chamados cursos STEM, que envolvem ciências, tecnologia, engenharias e matemática, de cada 100 vagas abertas em 2023, só 26% foram ocupadas por mulheres. Aqui é um problema grave, há muita disparidade. Os meninos são muito mais incentivados a fazer atividades relacionadas à matemática, a engenho, e as meninas para fazer outra coisa. No ensino fundamental, o desafio de participar de Olimpíadas de Matemática uniu ainda mais essas amigas. Você vê matemática como Pitágoras, só que você não vê uma repercussão falando sobre mulheres, sabe? Não tem imagens onde a gente pode olhar e falar, nossa, a gente pode chegar nesse lugar também. Virar esse jogo também passa por aqui, viu? Incentivar a matemática e o raciocínio lógico, tanto na educação infantil quanto nos primeiros anos do ensino fundamental, fazem com que mais crianças e mais meninas lá na ponta busquem as profissões que hoje ainda estão tão atreladas aos homens. O desafio para a turma entre 8 e 9 anos dessa escola em São Paulo foi desenhar pessoas em profissões como cientista e astronauta. E o resultado surpreendeu. Só 4 crianças apontaram homens em todas as funções. O Benício desenhou uma engenheira. Eu já vi muitas. E astronautas? Não, nunca vi. Representatividade é o que faz a Alexia acreditar que todas as funções são coisa de mulher. Porque as mulheres, elas têm diversos trabalhos para fazer. Mulher pode fazer qualquer coisa? Sim. É isso aí. Vou falar agora de trabalho, porque tem muita empresa que pretende manter as contratações até o fim do ano. É a chance de você se recolocar no mercado, ou então de arrumar um emprego melhor. Primeiro dia da Bruna no novo emprego. Ela ainda nem terminou a faculdade de administração e já conseguiu uma vaga numa grande empresa da área de investimentos corporativos. Essa área exige, né, essa determinação, essa vontade de aprender, o conhecimento também, estudar, não é só estar aqui no dia a dia fazendo, a gente além tem que buscar estudar mais sobre, né. Desde o começo do ano, a empresa aumentou em 30% o número de funcionários e ainda tem 8 vagas para preencher até dezembro. A gente recomenda que qualquer profissional que inicie em qualquer posição aqui, procure aprender a posição do lado, procure aprender a posição
superior à dele, porque as oportunidades têm aparecido. Nós temos colaboradores que começaram com estagiário há 4 anos atrás e hoje já exercem uma posição de coordenação e até de liderança dentro da empresa. O setor de finanças lidera as expectativas de contratação no Brasil. É o que aponta uma pesquisa feita por uma consultoria internacional de recursos humanos. Outros segmentos, como os de tecnologia da informação, transporte e logística, também estão entre os que devem contratar mais nesse último trimestre, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A pesquisa ouviu mais de 1.000 empresários de diversos setores no Brasil. 53% deles pretendem fazer novas contratações até o fim do ano. Além do crescimento das empresas, o avanço da tecnologia também está entre os motivos apontados para o aumento no número de funcionários. É primordial, primeiro, a pessoa ali também ela fazer uma análise dela, aonde eu me destaco, segundo as minhas habilidades, os meus talentos. As recrutadoras elas fazem muitas perguntas comportamentais ali do dia a dia, como é que aquele skill, você coloca ele na prática, Vamos à previsão do tempo agora, após uma segunda de calorão. Amanhã tem virada na região sudeste. Isso porque uma nova frente fria avança pelo litoral, empurrando a umidade para São Paulo e também para o Rio de Janeiro. No sul tem previsão de temporal com raios e ventania entre o Paraná e também Santa Catarina. E amanhã também pode chover forte por muitas horas no litoral de São Paulo. Vale o alerta também para boa parte da região norte, que segue aí na rota dos temporais, extremo norte do país. No restante do Brasil, nessa mancha grande aí, em laranja no nosso mapa, aí segue o tempo firme, bastante sol. Amanhã na capital paulista, depois de uma segundona, foi o dia mais quente do ano, com 35 graus. Amanhã o dia vai ser nubladão, 22 graus de máxima, pode chover, mas à tarde, especialmente à noitinha, vai ficar ainda mais frio, mínima de 15 graus e vai continuar frio praticamente a semana toda. Vamos a outras 3 capitais. Rio de Janeiro também com virada, depois dos 40 graus de hoje. Amanhã pancadas de chuva à tarde, máxima de 28. Cuiabá, tempo firme, mas também vai ter um ventinho para dar um refresco no calorão, 33 graus. Belo Horizonte, tempo firme, com máxima de 33 também. 2 semanas depois do encontro que aconteceu na Assembleia Geral da ONU, Lula e Trump conversaram hoje. Aconteceu essa ligação por telefone. O governo brasileiro voltou a falar da boa química entre os dois. O presidente Lula pediu o fim do tarifaço, também das sanções impostas às autoridades brasileiras. E Donald Trump disse que a conversa foi muito boa e que os dois vão se encontrar em breve. A informação foi revelada em primeira mão pelo Grupo Bandeirantes. Está rolando nesse momento, viu? Fontes do Itamaraty, do Palácio do Planalto, confirmam que os dois presidentes estão conversando. A ligação de Trump para Lula durou meia hora. De acordo com o governo brasileiro, Lula pediu o fim da sobretaxa de 40% sobre os produtos brasileiros e das sanções contra autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes. Lula recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial. No final, Lula e Trump trocaram telefones para contatos diretos. Participaram da conversa o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial para assuntos internacionais Celso Amorim, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi muito boa a conversa, melhor até do que nós esperávamos, então estamos muito otimistas aí que a gente vai avançar. O presidente norte-americano divulgou um post dizendo que a conversa com Lula foi muito boa, que o foco foi a economia e o comércio entre os dois países e que eles vão se encontrar num futuro não muito distante, e finalizou: "Gostei muito da ligação, nossos países vão se dar muito bem juntos." No final da tarde, numa entrevista, Trump voltou a falar sobre a conversa com Lula. Disse que em algum momento pode vir ao Brasil. Good man. I met him actually at the United Nations. I was going up to make a speech and I didn't have a teleprompter. We met and we liked each other and we had a great conversation. We'll start doing business. And are you considering coming to Brazil for COP30? At some point I would, and he's going to come here. We talked about it. O encontro presencial deve acontecer ainda este ano. Trump disse que pode ser nos Estados Unidos ou aqui. O Brasil sugeriu uma reunião na Malásia durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático no fim deste mês. Mas Trump ainda não confirmou presença.
Lula não descarta viajar aos Estados Unidos. Segundo interlocutores do governo, a conversa teve espaço para elogios e até brincadeira sobre a boa química entre os dois presidentes, citada por Donald Trump no discurso da ONU há 2 semanas. Foi criado uma espécie de grupo de trabalho para discutir as relações comerciais entre os dois países. Alckmin e Mauro Vieira vão comandar as conversas do lado brasileiro. O secretário de Estado, Marco Rubio, foi indicado como representante norte-americano. Rubio já publicou uma série de críticas ao Brasil, especialmente ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e falou em caça às bruxas contra Jair Bolsonaro. Segundo autoridades que presenciaram a conversa, o nome do ex-presidente sequer foi mencionado. A escolha de Marco Rubio como interlocutor do governo norte-americano não incomodou o Palácio do Planalto. A interpretação é que agora o diálogo atinge um patamar mais elevado, diretamente entre chefes de Estado. Agora uma imagem que causou polêmica. Vereadores de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, subiram nas mesas para dançar durante uma sessão. A Câmara Municipal investiga se houve quebra de decoro. Na última sexta-feira, um cover do Elvis Presley foi contratado para celebrar o Dia da Pessoa Idosa. O som estava tão bom que os vereadores Caio Salgado e professor Rodney subiram nas mesas para dançar. Caio Salgado, que presidia a sessão, disse à Rádio Bandeirantes que o show aconteceu depois da sessão e que o cantor foi contratado por ele sem uso de dinheiro público. Eu não vejo quebra de decoro, né, até porque não tinha nenhum do trabalho efetivo acontecendo, já tinha se encerrado. Pode ter havido um excesso? Pode ter havido, né? Se houve um excesso, a gente se desculpa, claro, né? Mas foi dentro de um momento ali que estava todo mundo se divertindo. O professor Rodney disse que foi um momento de empolgação quando os trabalhos já tinham acabado. A mesa diretora de São Caetano do Sul disse que o caso será investigado. Que cena ridícula, né? E precisa de dia do Elvis Presley. Nossa, mudou tudo Podemos agora. cantar em casa, né? Não, mas sabe de uma coisa? A gente tem 60 mil vereadores quase no Brasil. Sabe quando vai diminuir esse número de cenas? Quando tiver menos vereador. Tem vereador demais, não tem o que fazer, começa a fazer esse tipo de palhaçada. Bom, hora do esporte, hora de falar sério, né, Lívia Nepomuceno? Pelo amor de Deus, a gente teve futebol, mas também teve polêmica. Em vez de jogador no centro, agora a gente falou dos vereadores, os juízes também não fizeram muito mais bonito, não, hein? Também não vamos falar tão sério assim, né? Teve muita pataquada na rodada. Uma ótima noite para vocês. Bom retorno, Adriana. Obrigada. Uma ótima noite para você de casa. É o seguinte, o assunto hoje deveria ser o novo líder, o Palmeiras. Mas como a arbitragem roubou a cena, teve pênalti não marcado, falha ao não expulsar jogador, a lambança foi tamanha que os juízes foram suspensos pela CBF. Acompanhe a pataquada. Atrapalhada. No dicionário, sinônimo de desordem, engano ou até mesmo fraude. Seja lá qual for a palavra, é até difícil definir o que foi a arbitragem no duelo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tão evidente. O São Paulo vencia por 2-0 ainda no primeiro tempo. Gols de Luciano e Tapia. O terceiro gol poderia ter saído nesse pênalti não marcado pelo árbitro Ramon Abate-Abel. O meia-ala escorrega dentro da área e derruba o atacante são paulino. O VAR, que deveria ter acionado o juiz em campo, nada fez. E o jogo seguiu. A CBF não divulgou o áudio. Na sequência, outros lances questionáveis, como esse pisão de Andréas Pereira em Marcos Antônio. Lance para cartão vermelho? Para o árbitro, não. Após as polêmicas, o Palmeiras reagiu. Primeiro com Vitor Roque. O empate com Flaco Lopes. Até a virada palmeirense no Morumbi. Após a partida, a CBF afastou os árbitros do jogo para que possam passar por uma reciclagem.
O mesmo castigo foi dado para os árbitros na vitória polêmica do Bragantino sobre o Grêmio. A bola desvia no braço que está junto ao corpo do jogador gremista. O juiz marca pênalti e o Bragantino faz o gol da vitória, o único do jogo. Agora dá só uma olhada nesse lance. O zagueiro Mercado, do Internacional, agarra o atacante do Botafogo, Arthur Cabral. Pênalti? Não, para o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. No fim, vitória do Inter, 2-0. Polêmicas à parte, o Flamengo não tem do que reclamar. A não ser do seu próprio desempenho, derrota por 1-0 para o Bahia em Salvador e a perda da liderança. Parabéns para a arbitragem. Apesar de toda a polêmica, o Palmeiras é, com muita justiça, o novo líder do Brasileirão e a gente vai atualizar a tabela. Vamos dar uma conferida? Porque é o seguinte, o Palmeiras, novo líder, tem 55 pontos, os mesmos 55 do que o Flamengo. A diferença está aqui, ó. Número de vitórias. O Palmeiras tem 17 e o Flamengo tem 16 vitórias. Lembrando um detalhe importante, que o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. Está numa situação mais confortável. Em terceiro lugar está o Cruzeiro e fechando o G4 a gente fecha com o Botafogo com 43 pontos. Virando a página, lá na parte de baixo vem o Vitória, Fortaleza, Juventude e o Sport, acredite se quiser, com apenas 2 rodadas até o momento no Campeonato Brasileiro. A gente deixa de falar de Brasileirão um pouquinho para falar sobre a seleção brasileira. Ainda tem seleção esse ano e a gente acompanha agora as imagens porque a seleção fez o primeiro treino lá na Coreia do Sul para o amistoso que acontece agora, na próxima sexta-feira. Só 10 jogadores participaram das atividades. O restante vai chegar aos poucos em Seul até quarta-feira. Depois da Coreia do Sul, o Brasil enfrenta o Japão na semana que vem em Tóquio, claro, de olho na Copa do Mundo. Eu volto daqui a pouquinho para a gente falar de Fórmula 1. Até já, então. Até já. Daqui a pouco sai o gabarito preliminar do Enem dos concursos. Veja como acessar. E a corrida contra o tempo para resgatar os alpinistas presos no Everest depois de uma nevasca atípica para essa época. Mais detalhes já já. Um policial civil foi executado na porta de casa no Rio de Janeiro. O vídeo mostra quando um carro branco se aproxima e o carona dispara contra ele. Atingido por mais de 10 tiros, Carlos José Queiroz morreu ali mesmo. Horas depois, a polícia conseguiu localizar o carro usado no crime lá na Baixada Fluminense. 3 suspeitos foram presos, entre eles 2 policiais militares que não tiveram os nomes divulgados. A nossa próxima reportagem vai mostrar como o comércio de garrafas, sem nenhum tipo de fiscalização, acaba abastecendo o mercado criminoso de bebidas adulteradas. Na internet, qualquer um consegue comprar materiais usados na falsificação. Rótulos novos de vodka e uísque importados. Tampinhas com a cor e símbolo das marcas famosas. E até os selos que ficam na tampa das garrafas. O anúncio afirma ser original, o que é impossível, já que os selos só podem ser vendidos pela Casa da Moeda do Brasil. São milhares de garrafas vazias, prontas para serem envasadas. Tudo pode ser comprado com apenas uma mensagem. O produto chega pelo correio. O indício de que o destino é o mercado ilegal e não para reciclagem é que são anunciadas por modelo. Comprar garrafas de vidro não é crime. O problema é o destino delas. Nas redes sociais, o comércio é livre. Nessa publicação, um usuário diz: "Procuro quem venda esse tipo de lacre e tampas do Jack Daniels", uma marca de uísque importado. A Advocacia Geral da União pediu à Meta, dona do Facebook e do Instagram, a exclusão e o bloqueio de grupos que vendam materiais usados na produção ilegal de bebidas alcoólicas. Nós questionamos a empresa, que não quis se manifestar. Os falsificadores estão se aperfeiçoando muito, né? Hoje é comum a gente achar selo para vender de boa qualidade, praticamente igual ao selo produzido pela Casa da Moeda. Você pega gráficas fazendo rótulos quase que perfeitos, imperceptíveis. De acordo com esse especialista, as garrafas vendidas para o mercado clandestino valem mais do que quando recicladas como vidro.
Muitas vezes você vai vender uma garrafa que vai para o processo de reciclagem, ele custa um X, custa lá um valor hipotético, R$1. Quem paga mais que isso e quer a garrafa específica da marca, ele não quer o vidro, ele quer o invólucro, ele quer o casco daquela marca. Ele paga R$5, por um exemplo. Como é difícil identificar se o produto é verdadeiro ou não, o caminho mais eficaz é uma boa fiscalização. É uma coisa assim muito visível, né? Qualquer pessoa pode chegar a vender e mostra também esse alto percentual de adulteração das bebidas no Brasil. A herança de uma secretária aposentada é alvo de uma disputa judicial no Rio de Janeiro. De um lado, o sobrinho dela. Do outro, duas mulheres que trabalharam anos cuidando da idosa. Com vista para o aterro do Flamengo, o apartamento avaliado em cerca de R$2 milhões fica em uma das regiões mais valorizadas da zona sul do Rio. O imóvel pertencia ao casal de montanhistas Tadeusz e Sionira Holub, contador polonês e secretária aposentada da Petrobras que não tiveram filhos. E há 6 anos está no centro de uma disputa judicial que inclui outros bens do casal. Tadeusz morreu em 2018 e a herança passou a ser disputada após a morte de Sionira em 2019, com a descoberta de 2 testamentos registrados em cartório. O primeiro, de 2007, deixava o patrimônio para o sobrinho, Vitor Holub. O segundo, de 2018, indicava como herdeiras as cuidadoras da aposentada, Maria de Lourdes e Gilcilene. A defesa do sobrinho contesta a validade desse documento e afirma que Sionira sofria de demência avançada. Eles me deram 2 testamentos com quase 11 anos de antecedência. Eu nunca mexi. Se eu tivesse má fé, eu já teria agido, me tornado inventariante, isolado alguém, botado em casa de repouso, né? Incapacidade pelo laudo médico, eu nunca fiz. A disputa judicial também inclui um pedido de perícia para comprovar se a idosa tinha condições para tomar decisões. Desde 2022, uma norma da Justiça do Rio exige que testamentos feitos por pessoas com mais de 80 anos sejam filmados como forma de proteção contra a chamada violência patrimonial. Mas, na época, a regra ainda não tinha entrado em vigor. A pessoa vai comunicar os seus desejos, vendo o filme vai ficar bastante claro e é muito difícil gerar alguma espécie de engano de que a pessoa podia ou não podia fazer o testamento. Até que a justiça decida quem tem direito à herança, o imóvel vem sendo ocupado por Gilcilene, que não foi encontrada. Já a defesa de Maria de Lourdes afirma que o testamento foi registrado com Sionira lúcida e em um cartório idôneo que segue todas as regras. Já estão valendo as regras para o pagamento de uma pensão para filhos e dependentes de mulheres que foram vítimas de feminicídio. Crescer sem a presença da mãe, arrancada da família de repente. Agora, filhos de mulheres vítimas de feminicídio passam a ser amparados por uma pensão especial. Levou 2 anos entre a lei ser publicada a começar a valer. O benefício é de um salário mínimo, R$ 1.518. E o valor não aumenta, mesmo se houver mais de um filho ou dependente. A pensão é garantida até a criança ou adolescente completar 18 anos. O pagamento será via INSS. O pedido deve ser feito nas agências, pelo fone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. E é preciso atender critérios, como ter renda mensal de até R$ 380, ou seja, até 1/4 do salário mínimo por membro da família. Também é exigido ter o cadastro atualizado no CadÚnico. Além disso, tem que se comprovar a ocorrência e os indícios de que houve um crime de feminicídio, através de ocorrência policial, da abertura de um inquérito policial, uma ação penal, uma denúncia e até uma sentença penal condenatória pelo crime de feminicídio. No Brasil, nos últimos 11 anos, quase 50 mil mulheres foram vítimas de feminicídio. A filha da Wanda foi uma delas. Emily Fernandes foi morta com 34 facadas pelo companheiro, em Contagem, Minas Gerais. A luta agora é para criar o neto, de 2 anos. Muito doloroso, muito triste, né? Hoje eu faço o que eu posso por ele, mas nunca vai sofrer o que ela podia fazer por ele, né? O relator do projeto que prevê redução de penas aos condenados por tentativa de golpe pode apresentar um cronograma de votação na Câmara ainda nesta semana. O deputado Paulinho da Força articula um meio termo no texto que agrade governistas e oposição.
A semana foi definida como decisiva pelos articuladores do projeto da dosimetria. A proposta diminui as penas dos condenados por tentativa de golpe e beneficiaria grande parte dos réus do 8 de janeiro. O relator da proposta disse que o texto pode ser votado nesta quarta, a depender do clima da casa. Paulinho da Força vai retomar as conversas com as bancadas, principalmente do Centrão. Mas a proposta desagrada os oposicionistas, que defendem a anistia. Dosimetria não pacifica o país. Dosimetria gera injustiça. O que pacifica o país é a anistia. E desagrada também ao Planalto, que não quer redução de penas nem perdão aos crimes. Atender a dosimetria, atender só o lado de lá. Eles querem refazer a justiça. Não tem sentido algum. Diante da dificuldade, a estratégia para aprovação do projeto está mudando. Antes, a intenção era negociar ao mesmo tempo com o Senado, para evitar que a Casa engavetasse a proposta. Agora, a Câmara vai tratar uma etapa de cada vez. O Supremo está sendo consultado. A ideia é incorporar os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de diminuir as penas por deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. O que diminuiria, por exemplo, o tempo de prisão a que Jair Bolsonaro foi condenado. Em vez de 27 anos e 3 meses, 11 anos de cadeia. Os defensores afirmam que o projeto pacifica o país, porque traz um meio termo, mantém as condenações, mas com penas menores. Agora, em destaque internacional, representantes do governo de Israel e do grupo palestino Hamas estão no Egito tentando negociar os pontos que travam o plano de paz para a faixa de Gaza. A prioridade é fechar um acordo que garanta a libertação dos reféns sequestrados há 2 anos e o fim dos bombardeios em Gaza. Mas a tensão no Oriente Médio continua. O vídeo mostra 2 carros parados em frente a um mercado no sul do Líbano. Assim que uma mulher entra em um deles, surge uma enorme explosão. Segundo autoridades locais, foi um ataque feito com um drone pelo exército de Israel. O alvo, um líder do Hezbollah, que foi morto junto da esposa. Israel e Líbano assinaram um cessar-fogo no ano passado, depois do governo de Benjamin Netanyahu bombardear redutos do Hezbollah. Apesar do acordo, o exército israelense continua com a ofensiva contra bases do grupo libanês. As conversas por uma outra trégua, dessa vez em Gaza, acontecem na cidade turística de Sharm el-Sheikh, banhada pelo Mar Vermelho. Participam negociadores de Israel e do Hamas, que não ficam frente a frente. São encontros indiretos, mediados por Egito, Catar e Estados Unidos. A prioridade nesta primeira fase é alcançar um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e viabilizar a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Estima-se que 48 pessoas capturadas no ataque terrorista de 2 anos atrás seguem sob poder do Hamas. Só 22 estariam vivas. Os palestinos concordam em devolver os reféns vivos e os corpos dos que morreram. Em troca, Israel libertaria 1.700 cidadãos de Gaza, presos desde o início dos bombardeios, e mais 250 palestinos condenados à morte. O Hamas exige que entre os detentos a serem soltos estejam importantes líderes palestinos condenados à morte por atentados contra Israel no começo dos anos 2000. A soltura desses prisioneiros já foi negada por Israel em negociações anteriores. As reuniões no Egito são vistas como fundamentais para o plano de paz apresentado pelo presidente americano Donald Trump. Além do cessar-fogo e libertação de prisioneiros, o encontro deve discutir os passos iniciais de uma retirada gradual das tropas israelenses da faixa de Gaza. Mesmo com as discussões em andamento, o fim de semana foi marcado por novos ataques de Israel, que mataram mais de 100 palestinos em Gaza. Apesar do otimismo da Casa Branca, diplomatas envolvidos nas discussões reconhecem que os pontos mais sensíveis da proposta de Trump devem gerar impasses nas próximas rodadas de negociação. Entre eles estão a verificação do desarmamento do Hamas e o futuro controle de Gaza. Enquanto o mundo espera pelo fim do massacre palestino, países comemoram a volta para casa de quase 200 ativistas presos por Israel durante uma missão humanitária em alto mar. A flotilha foi interceptada pela Guarda Costeira israelense na semana passada.
Entre os liberados está a ativista sueca Greta Thunberg. 13 brasileiros que participaram da flotilha seguem detidos numa prisão próxima ao deserto de Negev, em Israel. Hoje, o presidente Lula disse que Israel violou as leis ao interceptar os barcos e manter os brasileiros presos numa situação que chamou de absurda. A negociação de paz em Gaza e o futuro do Hamas foram destaque do Canal Livre desse domingo. O programa será reapresentado logo mais às 11 da noite na Band News TV. Se não houver um acordo agora e a guerra continuar, eu acho que aí sim o Trump pode mudar mais de posição, porque essa proposta de paz foi construída junto com Israel. Então ele não mudou de posição, ele está apoiando Israel e está apoiando o fim da guerra, a paz. Agora, na cabeça dele, até aqui, a paz é naqueles termos, não é em outros termos, entendeu? Esse que é o problema. O que vai acontecer em Gaza? Né? O que é que vai ficar com o Hamas? Eu acho que o Hamas está sendo convidado pelos países árabes moderados a se reconstruir. O Hamas está sendo convidado a agir de uma outra forma. Isso não é novo em qualquer grupo terrorista. De volta ao Brasil, a Anvisa liberou a importação do antídoto para a contaminação por metanol. A Lana Canepa conversa com a gente, trazendo mais detalhes dessa história. Ótima noite para vocês. Olha, o Brasil deve receber ainda esta semana 2.600 frascos de Fomepizol, que é um antídoto fabricado por uma empresa japonesa que vai enviar um lote dos Estados Unidos para cá. Esse antídoto foi liberado pela Anvisa com uma autorização para a importação dos frascos em caráter excepcional, já que a autorização e o registro ainda não saíram por parte da agência para esse antídoto em específico, mas ele é usado em outros países. O Ministério da Saúde também reforçou a compra de etanol farmacêutico, que é um outro antídoto que tem sido usado no tratamento dos pacientes aqui no Brasil. Agora há pouco, os números do Ministério da Saúde foram atualizados. São, portanto, 217 notificações em todo o país, 17 casos confirmados, 80%, mais de 80% desses casos estão no estado de São Paulo. Até agora, 14 mortes suspeitas, 2 confirmadas também em São Paulo. E agora há pouco, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que, infelizmente, a paciente Bruna Araújo, de 30 anos, que estava internada por contaminação com metanol, não sobreviveu. Ela morreu nesta segunda-feira. Ela tinha ingerido vodka com suco em uma festa. É com vocês. Obrigada, Lana. Saiu o gabarito preliminar da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos. As provas objetivas foram aplicadas ontem. O candidato pode conferir no site da Fundação Getúlio Vargas. É possível entrar com recurso contra alguma questão até a meia-noite de amanhã. A chamada para a segunda fase será no dia 12 de novembro. 435 mil candidatos fizeram a prova neste domingo. 42% dos inscritos faltaram. A Justiça suspendeu um edital da Universidade Federal de Pernambuco que previa a criação de uma turma de medicina exclusivamente para sem terra e quilombola. 80 vagas estavam previstas para a chamada Turma Especial de Graduação em Medicina. O curso foi criado pela Universidade Federal de Pernambuco em parceria com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O edital deixa claro que o processo é exclusivo para beneficiários do PRONERA, o Programa Nacional de Educação para Áreas de Reforma Agrária. Entre eles, assentados, acampados cadastrados pelo INCRA e quilombolas. O edital, publicado no dia 10 de setembro, acabou suspenso pela Justiça. Ao acatar uma ação popular, o juiz federal Biratã de Couto entendeu que o edital fere os princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. A UFPE já recorreu da decisão da Justiça. Para este integrante da Academia Nacional de Medicina, a metodologia de seleção dos candidatos coloca em risco a qualidade de formação dos futuros profissionais. Ela é desproporcional no sentido de que ela favorece um determinado grupo. E isso fere o princípio da isonomia. Teoricamente, todo mundo que ocupa um espaço deve poder ocupá-lo por meritocracia. É fundamental que o ingresso seja dentro dos padrões que se usam no país inteiro. Senão você, mais uma vez, está criando distorções.
Esse é o grande problema. Voltamos a falar da conversa de hoje entre os presidentes Lula e Donald Trump. Isso ajudou na queda do dólar e a Juliana Rosa já está aqui para explicar para a gente. Boa noite, Ju. Boa notícia para a nossa economia, né? Boa notícia, sim, Adriana. Boa noite para você, Oineg. Boa noite para você. O dólar é um termômetro que reflete redução de riscos. A aproximação do presidente Lula e do presidente Trump afasta a chance de novas medidas contra produtos e contra pessoas aqui no Brasil e abre a possibilidade de reduzir a tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil. O dólar fechou em queda, valendo R$ 5,31 e no ano acumula uma redução já de 14%. Isso aqui é notícia boa para a inflação e para o crescimento também. Porque, embora o tarifaço tenha um impacto limitado na nossa economia, porque a nossa produção é mais voltada para o consumo interno, alguns setores estão sofrendo. Os números divulgados hoje mostram que, em setembro, as nossas exportações para os Estados Unidos, olha só, desabaram mais de 20%. Principalmente, segundo a Câmara Americana de Comércio, máquinas, aço, alumínio, madeira, químicos também. Mas as importações, você vê que subiram, né? Porque a nossa economia está aquecida, a gente está comprando mais. Isso aqui está resultando em superávit, mais uma vez, de 5 bilhões para os Estados Unidos. Então, além disso, tem muitas áreas aqui que interessam aos americanos, além de superávit, terras raras, etanol. Então, o importante, Adriano e Neg, é que a pauta econômica agora, ela ganha espaço no ambiente que estava dominado pela política, né? E tem que levar esses números aí para a conversa com o Trump, para que a discussão seja econômica, né? Exatamente. Obrigada, viu, Ju? Tchau, tchau. A seguir, novo primeiro-ministro da França renuncia a menos de um mês após assumir e aumenta a pressão da oposição contra o presidente Emmanuel Macron. Na China, um show de drones dá errado e os equipamentos caem em chamas sobre o público. McLaren comemora título de construtores na Fórmula 1, mas tem que administrar tensão entre pilotos. A gente te mostra daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Não sai daí. Fala pessoal, muito bem-vindo ao Band Placar com o oferecimento BandBet para você que está ligado na nossa programação do YouTube. Logo mais às 9 da noite tem um grande jogo pelo Campeonato Argentino, Racing Clube contra o Independiente Rivadavia no El Cilindro em Avejaneda. E o Racing vem cheio de moral, afinal de contas, está classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América com um técnico que não é necessariamente um estrategista, Gustavo Costas, mas uma espécie de torcedor, tem muito envolvimento com o LaGuardia Imperial, que é a barra brava do Racing Clube, assim como os jogadores também que compram a ideia dele no sentido da entrega o tempo todo ao Racing Clube. Tem um desfalque importantíssimo para essa partida, o perigosíssimo centroavante Adrián Maravilha Martínez, que foi expulso no jogo contra o River Plate, que aliás terminou com uma pancadaria generalizada. Por outro lado, o Independiente Rivadavia não faz uma boa campanha no Clausura, ou seja, o Campeonato Argentino do segundo semestre, mas tem bons jogadores lá na frente, né? Eu falo sobre Alex Arce, jogador da seleção do Paraguai, e o Vidia, colombiano, que por muito tempo defendeu também a seleção do país dele. O desfalque é Costa, zagueiro que acabou sendo expulso no jogo do Independiente Rivadavia na rodada anterior, portanto um desfalque certo, assim como o do Maravilha Martínez no time de Avejaneda. Claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui embaixo ao meu lado esquerdo e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aqui já tem todo o mercado com o Racing Clube, pagando 1,91, uma odd muito boa, tamanho favoritismo da equipe de Avejaneda. Eu vou nessa, aqui não tem empate, aqui não tem Rivadavia, aqui a gente vai de Racing Clube. É o que eu sempre falo por aqui, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Na batalha de massas, os competidores devem transformar massa em um prato campeão. Se você acha que tem técnica, criatividade e coragem para ser o primeiro estrela de massas, escaneie o QR Code e inscreva-se nessa disputa. Quer quantos anos você mamou, Veloso? Que eu sei. Não, eu vou embora. De segunda a sexta, 1h. Aqui é Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, é Santos, esse é o povo. Tem futebol e muito bom humor. Os donos da bola. Foco, força, dedicação.
Confrontos intensos. É lutaço! Misericórdia! Quando eles entram no cage, o bicho pega. E correr só se for para comemorar a vitória. Espetacular! Neste sábado, 11h30 da noite, SFT, o maior evento de MMA no Brasil, está na Band. Na agenda das últimas horas do dia, um espaço dedicado à informação. Os fatos mais importantes no Brasil e no mundo, você acompanha de segunda a sexta no Jornal da Noite. Nesta terça, tem um clássico no MasterChef. É o terror da maioria dos competidores aqui. Torre de bombom, né? São 5.000 bombons no total. 5.000 bombons. Meu Deus. Preparados? Para chegar ao topo, é preciso correr. Amigo, eu tava pegando, você não meteu a mão. Nossa, amor, você quer pegar? Você quer? Nervosismo nas alturas. Tá balançando muito, John. Tá Vai cair a árvore. Vai cair, John. Confesso que eu tô sofrendo aqui por vocês, né? Qual é o sabor da vitória? Pimentão? Morango, pimentão e pimenta. Pode ser uma surpresa muito boa. Você experimentou? Na prova de eliminação, surpresa. Doce e salgado literalmente dão as mãos. Nesta terça, 10h20 da noite. Menos é mais. Será que não foi menos demais agora? MasterChef Confeitaria, na Band. Sabe aquele babado quente? Aqui é exclusivo. Será que ele soltou alguma bomba? E tava assim, ó. O que rola por trás do mundo dos famosos, a gente mostra primeiro. A senhora tá curiosa? Receitas práticas e incríveis. Oh, que coisa gostosa! Diversão, parceria e opinião. De segunda a sexta, 2h30, Léo Dias, Pamela Luciola e JP Vergueiro te esperam no Melhor da Tarde. A renúncia de mais um primeiro-ministro da França aumenta a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu teve o mandato mais curto da história, apenas 27 dias. A carta de demissão foi entregue horas depois do anúncio do novo gabinete. A escolha gerou reação da oposição, que pede a renúncia de Macron ou a dissolução do parlamento. Lecornu foi o quinto premier do segundo mandato de Macron e enfrentou 2 greves nacionais. A crise envolvendo a operadora Oi ganhou um novo capítulo depois que a Justiça do Rio decidiu afastar toda a diretoria da empresa, o que abre caminho para uma possível falência. A Oi já foi a maior operadora de telefonia da América Latina. Há quase uma década, a empresa está em recuperação judicial, com dívidas que somam 31 bilhões de reais. Na semana passada, a Oi sofreu uma nova derrota na Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu afastar a diretoria por indícios de esvaziamento patrimonial da empresa. A juíza também congelou os bens da Vetal, que era responsável pelos cabos de fibra ótica da Oi no Nordeste. Os acionistas da Vetal aprovaram uma ação de responsabilidade contra 3 conselheiros, Marcelo Millier, Rodrigo Caldas e Fábio Wagner, acusados de atuarem de forma prejudicial à empresa. Marcelo Millier e Rodrigo Aguiar também aparecem como integrantes de 2 empresas que fazem parte do consórcio Refibra, uma gigante do setor de infraestrutura de comunicação. O consórcio é formado pelas empresas AIX, ACT e Barramar, que disputam o controle da Refibra. A Barramar montou uma estrutura de fibra ótica usando estradas em São Paulo e no Rio. A Vivo, a Oi e a Alcatel se juntaram a ela no consórcio. Agora, com uma possível falência da Oi e uma disputa judicial vivida pela Barramar, a Refibra e todo o patrimônio dela podem ficar com a Vivo. Bom, a Lívia Nepomuceno prometeu que ia voltar, tá aí para conversar com a gente agora. Fórmula 1, título dos construtores, McLaren. Agora nem tudo é festa na equipe, né, Lívia? Não pode ser tão fácil assim quando tem 2 pilotos ali na disputa, né? Vamos acelerar, gente, porque a campeã por equipes, a McLaren, tem que lidar com o clima cada vez mais tenso entre os seus pilotos. Dá só uma olhada. Desde 1991 que a McLaren não ganhava 2 mundiais de construtores seguidos. E neste ano, com uma antecedência de 6 etapas.
George Russell foi o vencedor em Singapura, com Max Verstappen em segundo, mas o pódio de Lando Norris em terceiro lugar garantiu o título da equipe inglesa. Gabriel Bortoleto sofreu com o toque com Lance Stroll e danos na asa dianteira. Depois foi praticamente impossível de ultrapassar. O próximo GP renova a esperança do brasileiro. Infelizmente, muitas corridas na Fórmula 1 são ditadas na classificação, ainda mais quando está no meio do pelotão. Vamos dar o nosso melhor e vamos tentar um bom resultado, porque o que aconteceu hoje é algo que eu não quero que se repita. A McLaren comemora o título, mas ao mesmo tempo solta as rédeas dos seus 2 representantes na pista pela batalha interna pelo título de pilotos. Teve um pequeno contato e foi isso, nada mais do que isso. Mas também é uma corrida. Obviamente houve um contato, isso não é o ideal. Eu preciso dar uma olhada nos replays. A vantagem de Oscar agora é de 22 pontos, com 174 em disputa nos 6 GPs que restam. É o tipo de coisa que acontece, vai acontecer, mas eu vejo uma competição sadia ali. Até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado. A seguir, equipes de busca ainda tentam resgatar mais de 200 alpinistas presos no Everest por causa de uma nevasca atípica. Pânico em show de drones na China. Equipamentos em chamas caem sobre o público. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Na batalha de massas, os competidores devem transformar massa em um prato campeão. Se você acha que tem técnica, criatividade e coragem para ser o primeiro estrela de massas, escaneie o QR Code e inscreva-se nessa disputa. Promessa pra tua mãe que eu vou fazer. Agora sim, neste domingo, 8 da noite, Pitelzinho. Eu sei. Coisa mais linda. Oh my God. Vamos! Perrengue na Band. Quer saber tudo o que rola no esporte? É notícia em alta velocidade, direto ao ponto, sem enrolação. Automobilismo, esportes americanos, os gols da rodada e o que mais agitou o dia e a noite do mundo esportivo. É informação que não acaba mais. De segunda a sexta, ao vivo, após o Jornal da Noite no Esporte Total. Confiança se conquista. E a gente trabalha todos os dias para levar informação para você, com transparência, compromisso e profundidade. O resultado está na boca do povo, em todo o Brasil. Eu gosto de saber o que está acontecendo aí no mundão. Ver a verdade do Brasil todo. Eu gosto de estar bem informada, né? Pra mim é o jornal que fala a verdade. Há décadas fazendo história com um jornalismo responsável e ético. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. A paixão por velocidade está aqui. As disputas, os pilotos e a análise completa do automobilismo mundial. Na madrugada de quarta para quinta, Fórmula Band. Nos gramados, nas quadras ou nas pistas. Se tem alguém em movimento, a gente tá junto. Todas as tribos se encontram aqui. Sábado, Band Esporte Clube. Tem coisa boa rolando, ou melhor, em campo. A resenha pós-jogo mais envolvente da TV chega com tudo. Quando o juiz termina lá, a gente começa aqui. Grande Oscar, Roberto Godoy, Marília Ruiz, Quesada, Teu José. Opinião e análise na medida certa, garotinho. Vamos aqui todo mundo junto e misturado. Então, fique ligado. Domingo, 6 da tarde, apito final. O debate dos assuntos mais importantes na visão de convidados especiais. Todo domingo, 00:30, Canal Livre. Olá. Você sempre vem aqui? Se não vem, deveria, porque aqui tem risada. Tem curiosidades. E isso é Planeta Incrível. Variedades. Gente, mas eu tô aqui facinha, facinha. Olha, e mais, Otaviano? Adivinha o passinho também. De quarta a sexta, 10h45. Tá demais o programa. Melhor da noite. A Band montou para as nossas noites uma programação histórica e gostosinha, só com ícones da TV. Check it out.
Segunda? Haja coração! É dia de papo de gigante, com um time de respeito que fala tudo sobre esporte. Uma seleção de primeira, num debate descontraído e cheio de personalidade. Galvão e amigos. Terça, a fome vai bater, porque é dia de tombeiro perfeito, com o maior reality de culinária da TV brasileira. Sua noite mais doce. O mundo das sobremesas toma conta da cozinha. Que delícia! Masterchef. E toda quarta, quinta e sexta tem um apresentador cheio de carisma e alegrias. Um programa onde tem muita emoção, tem diversão, entretenimento e informação do jeito que você gosta. Melhor da noite, comigo, Otaviano Costa. Quanta coisa boa, hein? Então tá combinado tudo isso de segunda a sexta-feira aqui na Band. Nesta terça, 10h20 da noite. Torre de bombom, né? São 5.000 bombons no total. 5.000. Meu Deus. Preparados? Para chegar ao topo é preciso correr. Amigo, eu tava pegando, você não meteu a mão. Nossa, amor, você quer pegar? Você quer? Tá balançando muito, John. Tá Vai cair balançando a árvore. Vai cair, John. Confesso que eu tô sofrendo aqui por vocês, né? Masterchef Confeitaria, na Band. A polícia tenta identificar 2 bandidos que escalaram um prédio e invadiram um apartamento pela janela em Curitiba. Não tinha ninguém em casa e a dupla fugiu com aparelhos como televisão, laptops e videogame. Os criminosos estavam de luvas para não deixar digitais, mas não esconderam o rosto. Uma nevasca atípica para essa época do ano deixou centenas de alpinistas presos no Monte Everest. Um alpinista morreu. 350 foram salvos, mas um grupo de 200 segue desde sábado à espera de resgate em acampamentos a quase 5.000 metros de altitude. Todos foram localizados, mas correm risco de hipotermia. As condições climáticas surpreenderam. O mês de outubro é conhecido pelo clima adequado, ameno, o que acaba atraindo mais escaladores. Pânico num show de drones e fogos de artifício na China. As manobras sincronizadas saíram do controle e o público foi surpreendido, olha só, pela queda dos drones em chamas. Teve gente que tentou se proteger com mesas na cabeça. Bombeiros controlaram o fogo e ninguém ficou ferido. Autoridades investigam o que causou esse problema. Obrigada pela sua companhia. O Jornal da Band está de volta amanhã. Você fica agora com a novela Cruel Istambul. Boa noite e amanhã tem mais. Tchau. Feche o punho. Respire fundo. Prontinho. O senhor não tirou sangue. Não. Pensou que podia desafiar Senis Karassai?